E vamos para mais um Liga da Política. Hoje vai ser bem tranquilo, hein, Luma? Vai. E Ari, muito Hoje tranquilo, vai. hoje vai ser Vai. tranquilo. Estamos aqui. Tô sentindo Vai. a mesa tremer. Ave Maria. Segura. Ave Maria. Estamos com a vereadora mais bem votada da cidade de Lauro de Freitas. Meu Deus. Vocês têm noção em toda a história. Eu tenho noção Tem das noção? tretas que ela arruma aqui dentro. E será? Vai dar tempo de contar isso em uma hora, meu Não povo? sei, é você que vai dizer esse tempo aí. É Débora baixinha, Regis, muito bom estar aqui com você. Olha ela. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a você, Luma, a você, Paulo, a você, Ari, pelo convite. Estamos aí para conversar um pouco, né, para esse bate-papo, que com certeza vai ser na paz e amor. Aqui como eu digo- Peraí. como eu digo Essa sempre, versão sua eu nunca vi. Vamos ver hoje. Tá no início, tá no Não, início. Faz não, o coração pra ela, faz o coração pra ela. Como eu Eu digo vou a fazer todo coração mundo. pra Já começou. Foi mais difícil. Foi mais difícil. É. Calma, Como eu digo a calma. todo mundo, aqui é um papo tranquilo. Ninguém tá vendo a gente. É só Ninguém tá vendo. Só nós quatro aqui. Beijo, Moema. Só nós quatro aqui. Mas antes de começar, a gente falar um pouco mais, a gente queria saber um pouquinho da história de quem é Débora Regis, como é que Débora Regis chegou e como é que se transformou nessa mulher política retada em Lauro de Freitas. Eu preciso saber lá no comecinho. Vamos lá na Debinha. Conte pra gente Começou aí. brigando na escola, foi isso? Mais ou menos isso. Vamos lá, conte pra gente. Mais ou menos isso. Então, eu comecei, né, na política muito jovem, movimento estudantil. Sou nascida e criada na Itinga. Comecei a fazer os movimentos, antes não tinha WhatsApp, por favor, não sou tão velha assim, tá? Não tinha nada disso, a gente ia andando para as escolas, né, para a gente fazer as mobilizações. E aí nós conseguimos ter uma parada aqui na cidade com os alunos, porque na época não se tinha quase nada, né? Não se tinha papel ofício, não tinha nada até mesmo para Isso seria rodar. em que ano, mais ou menos? Ah, Não peraí. pergunta a idade. Coisa indelicada É. perguntar o tempo Deus, ele pra não mulher. sabe a regra. Deus. A regra básica. Tira o Pra café gente- desse menino. Tira o café desse menino. Chega de É café. muito café, foi muito café. Eu até já esqueci o tempo. Esqueci esse tempo. Então, e aí eu fui chamada na época, né, por Roberto Muniz para ser candidata a vereadora e pelo PFL na época, PF, olha isso. em 2004, né? Em 2004. E aí fui bem votada, né, para a época, porque na época podia tudo, né? Podia boné, podia camisa, eu não tinha nada. Só tinha o meu gogozinho, né? Graças a Deus foi sempre muito forte. E tinha minha canelinha para ir de casa em casa, pedir voto, né, para as pessoas, para os jovens, né, para que as pessoas acreditassem na juventude e conseguir chegar com 356 votos na época. Tinha um Na candidato primeira eleição? jovem, né? Primeira eleição. Isso foi Meu Cacau Leão 2004. prefeito. Cacau Leão Isso. prefeito. Isso. Candidata a isso, prefeito. Candidata a prefeito. E aí continuei minha trajetória, né? Não ganhei eleição, mas eu vi que tinha 356 pessoas que estavam acreditando neste projeto e por isso eu continuei. Pós-eleição, fui de casa em casa novamente, agradecer as pessoas e tal, e continuei esse trabalho. 2008, fui candidata também novamente, né? Tive 800 e poucos votos. E aí, não ganhei eleição. 2012, deixei de ser candidata para apoiar um candidato, acreditando em um projeto onde em 2016 Quem ele foi? poderia A ser... mágoa tá ali, a mágoa tá conte ali. o Me nome. fale aí. Eu quero o nome dessa mesa. Calma, rapaz. A mulher tá segurando. Mas tá difícil. Ela tá salvaguardando a imagem Tudo dela, bem, tudo não é bem. dele, não. Tudo Pois bem, é. você ajudou alguém, mas... vai. Pois é. Vamos lá. Mas Acontece, se vocês forem no acontece. histórico lá, vocês vão saber. Acontece. E aí, em 2016, vim candidata novamente. Trabalhei 4 anos sem parar. Sábado, domingo, feriado, aniversário de boneco. Tudo que vocês imaginarem, eu participava. E aí, ganhei eleição com 1.222 votos, né? E comecei desde já, antes Essa mesmo última de sua assumir... de 1.200? Não, Não. 2016. 2016. 2016. 2020 aqui mesmo. Que você era do PSL Não. de Bolsonaro. Não, 2016. Ah, sim. 2016 eu era do PSL, né? Isso. E aí continuei, né? Fiz do mesmo jeito, fui nas casas das pessoas agradecendo de porta em porta e comecei já a fazer a minha reeleição, porque o vereador que ganha eleição e acha que para ele se reeleger ele precisa somente de 6 meses, ele está completamente errado, porque o mandato
né? Você já tem um mandato e você precisa trabalhar para que você seja... para que, na verdade, você consiga se reeleger tranquilamente pela força do seu trabalho. Quem começa a trabalhar desde cedo não se preocupa com reeleição, né? Porque o povo reconhece quem trabalha. E aí continuei trabalhando durante 4 anos. Para vocês terem ideia, eu só tirei 15 dias de férias nesses 4 anos, porque meu esposo e minha filha falaram assim, olha, comprei a passagem, se você não for, nós vamos sozinho. E aí não teve jeito, né? E aí Você foi intimada a tirar férias. Você não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Isso aí. E aí tirei férias, esses 15 dias, mas o restante dos 4 anos não tirei férias. Sábado, domingo, feriado. E aí, graças a Deus, eu consegui ter 2.803 votos em 2020. E aí tá um pouco a minha história, né? Uma menina que veio da periferia, nascida e criada, como eu já falei, na Itinga, acreditando que a política é um transformador social, a política pode e deve ser o transformador, inclusive dando qualidade de vida às pessoas. E é nisso que eu acredito. Debinha é favela, então. Do gueto, da favela e da periferia. Agonia. Por isso que eu vejo aquele vídeo seu no corredor, quebrando pau, aquelas coisas. Mas em 2020 você tirou foto com uma figura política, que eu gosto muito. E aí foi o seu apoio político forte aqui em Lauro de Freitas, chamada Semineto. Sim. Como é que foi esse trave? Quem que levou você lá na sala do homem? Como é que saiu isso aí? Como foi feito essa... Como é que fala, maneira? Esse caminho, esse que fala... Essa costura. Essa costura. Então, o presidente estadual do partido, né, na época, o PL, estava com José Carlos Araújo. Uhum. E aí, José Carlos Araújo sempre foi muito amigo da família, né, tanto do avô, hoje, de ACM Neto. E aí, em 2020, por conta do rompimento, eu iria fazer um trabalho independente até o final da eleição. Foi aí que entrou José Carlos Araújo. Né, Você já tinha uma conversa com o José Carlos? Ou como é que funcionava isso? Eu apoiei ele em 2018, né, aqui na cidade. Apoiei ele em 2018. Ele não ganhou a eleição para federal, mas continuou sendo presidente do partido. E a única coisa que eu queria em Lauro de Freitas era o domínio e autonomia do partido na cidade. Para você poder trabalhar tranquilamente. Isso. Em 2018, eu fiz a montagem do PL do zero, não tinha ninguém no partido, ninguém no partido. Aqui em Lauro de Freitas. E eu já tinha uma relação política com o José Carlos Araújo. Né? Diante de tudo que ocorreu em 2020, aí veio a ligação de ACM Neto, junto com o José Carlos Araújo. Peraí, Neto ligou? Sim. Ligou pra você? Sim. Meu Deus, ela é muito importante. Pra receber ligação de ACM Neto, não é qualquer um, não. Você já tinha um entrave político revelante. Já ali, já tinha uma relevância, já estava se destacando de alguma forma. E Neto falou assim, peraí, minha querida. Peraí, você falou um detalhe sobre o rompimento. Sim. Você tinha aliança política com Moema? Sim, sim. Na verdade, quando o Moema perdeu a eleição aqui com João Oliveira, né, em 2012, eu fazia parte, na verdade, do grupo dessa figura que eu apoiei em 2016. Você apoiou o Moema em 2016? Não, eu apoiei... 2016 eu apoiei, sim. Em 2016 o PSL era federado com... Federado não, era coligado com o PT. Não, né? 2016 era 2016. PSL, a coligação 2016. era PSL-PT. Mas a gente sabe que de Brasília pra cá não tem a Não, verticalização. não, PSL. 2018. 2018 sim, Bolsonaro Bolsonaro entrou. entrou. Depois, Exato, Mas antes aí era- entrou a figura de Bivar, tava lá e Isso. mudou de lado. Sim. Isso, Bivac. Mas abraçou. o PSL 2016 você se elege com a ajuda da prefeita. Em 2016, né? Com a Na ajuda. chapa Ajuda, com o não. PT. Ajuda. Epa, Olha, é vamos lá. sacanagem E aí? dele. Tá querendo diminuir Ajuda. o trabalho da senhora. Ela vai derrubar essa mesa. Tô Como lhe é? avisando. Exato. Vamos, né? Pode. Eu quero ver. Aí é da minha de verdade. Agora, É da minha de verdade. vocês gostam. Paz e amor e apoio. Paz e amor. Paz e amor e Existiu, apoio. existiu essa conjuntura Não, com na verdade, PSL e PT. A prefeita construindo um PSL em favor já de uma construção de sua imagem em Lauro Não. de Freitas? Não, ela já tinha mais de ideia. Teve ajuda Não, até dela. porque, Como até é? porque geralmente Moema ajuda quem não tem luz própria, certo? Ela geralmente faz isso. Você pode observar o histórico dela. Se você parar para observar, ela tentou tirar o brilho de Mirella, ela vem tentando tirar o meu brilho.
Porque ela se incomoda com quem tem luz própria. Então ela prefere pegar uma marionete e colocar e dar todo o apoio, porque ela sabe que ninguém vai tirar aquela marionetezinha. Ela gosta de alguém submisso. Justamente, vai fazer o que ela quer sempre. E não é o caso de Débora Regis. Né? Então, quando você fala que ajudou, é como se ela tivesse pego 1000 votos e me dado. Isso nunca ocorreu. Mas ela não juntou figuras no partido em PSL prol da não. sua candidatura? Inclusive, ela retirou, no período, na época ainda... Tô falando podia, PSL, 2016. PT, justamente. Sim. Então, 2004 e 2008, eu sempre perdia porque as pessoas me usavam para ser escada para alguém. Isso é uma merda, né? Certo? Então, eu tinha que entender o mecanismo, eu tinha que entender como funcionava o lado partidário, para que eu pudesse entender e ninguém mais me usar. Certo? Mas em 2012 você disse que te usaram. Não, 2012 ela eu não fui apoiou. candidata. Deixa Mas ela você dizer apoiou. quem foi que Isso. usou ela, quem não usou. Deixa ela tá. dizer. 2016, o PSL iria coligar com o PMN, tá? Sim. Que era de Ligeirinho. Sim. E aí estava tudo bonitinho. Qual era o nome do rapaz? Ligeirinho. Tava tudo organizadinho, tinha ata, tinha tudo. Quando nós fomos no TRE para homologar essa coligação, nós recebemos a ligação na época, né, da prefeita, querendo que nós retornássemos para mudar tudo. Porque o Patriota, na verdade, acho que não era nem Patriota na época, Não. Alexandre Marques ia vir para a base e precisava coligar com o PMN. Ia ser oposição a Márcio, ia coligar com o PMN. E aí, foi aí que eu falei assim, ó, nessa condição, eu não ganho a eleição. Ela queria fazer uma chapinha, tanto é que Dr. Wagner não ganhou a eleição, ela queria fazer uma chapinha e jamais eu ganharia, mesmo com a quantidade de votos que eu tive. Jamais eu ganharia. Como eu aprendi o cálculo, eu não caí na conversa de Moema, porque pela vontade dela, eu faria a chapinha e não era vereadora. E por que o pessoal do PT E fez aí- aquela baixaria com os cargos com você? Porque ela tinha cargos. Não, aí já é tirou esse 2000, já é Calma, mais pra mulher, cá. calma, Vai mulher, que nós calma, tava mulher. lá Estamos em atrás. 2016 Lá atrás, ainda. não pressa não. 2016 Calma, não. peraí. Então, e aí, o que é que acontece? Quando chegamos lá, tava a Mirella, tava o pessoal e tal. E aí eu falei assim, olha, nessa condição, eu não vou me eleger. Então, nessa condição, eu nem vou ser candidata. Aí eu peguei e coloquei a proposta. Eu só vou ser candidata e pegar o PSL e unir se for coligar com o PT. Porque eu quero ter a certeza que eu tenho condição e vaga para me eleger. Sim, Porque claro. o PMN com E o você PSL aprendeu a fazer esse faria cálculo desde justamente, 2004 e não Isso. vai né? tomar Não outra tinha escaldada, como. né? Então, pelos cálculos Tá que certo. eu fiz, Tá certo. jamais faria. Podia ter 2.000 votos e não conseguiria ganhar a eleição. Então, nessa coligação, ela te ajudou. Porque quando você termina coligando com o PT... Não, aí, vamos lá. Aí, o que foi que ocorreu? Eu fui e disse assim, saí da casa dela, inclusive muito chateada na época, né? Muito chateada, e cheguei e disse assim, olha, se for assim, eu botei na mesa. Eu quero coligar com o PT. Porque teria condição, inclusive, De você ser de eleita. eu conseguir me eleger. Porque faria, pela conjuntura, tinha 3 cadeiras. Então, uma dessas eu ia lutar para ser minha. Não era muito melhor do que eu chegar com 1.500 votos, 1.200 votos e não conseguir sentar? Aí é Então- justo, né? Vai ter um Então monte não de foi voto e não ter a cadeira. ajudar. Aí vamos lá, não foi ajudar. Porque tinha também a opção de eu não ser candidata e o partido não caminhar com ela. Porque naquele momento eu estava na condição de ser presidente do partido. Então, ou ia ser desse jeito, ou eu estaria fora. Então foi essa a construção. Então não foi nada de mão beijado. Entende? Se fosse pela vontade dela, com certeza eu não seria vereadora hoje. Mas durante... Viu o- aí que ajudou ninguém? Ah, você tá achando que... Ajudou. O PT coligou com o PSL. Ela fez as contas, Ela rapaz. fez a Ela coligação fez as e contas. ajudou. Dentro da caixinha, todo mundo bota voto. Isso. Ela teve voto, ela se Não, e o elegeria, porque ela partido teve voto, ela também. também ajudou. Ela E o correu atrás do BO dela. Não, e o partido também deu a condição de fazer a terceira cadeira.
que foi do Se PT. não tivesse coligado, Se não tivesse coligado, eu não teria feito. não teria a terceira. Essas coligações engolem muita gente. Quer ver você tem uma margem de voto maior e não senta na Essa cadeira. E os que matemática tem ainda bem que menor acabou, né? acaba entrando. Não, a matemática Não, continua. não, coligação acabou. Ah, A sim. coligação acabou. Mas Agora hoje tem a facilitou. federação, mas é um pouco diferente. Mas facilitou diferente. porque você monta o partido do jeito que você quer, né? E aí tudo bem. Você Aí tem estabilidade dentro do partido que você tá hoje? Tranquilidade. Essa, tá no PDT hoje. É, tô no Hoje ela tá PDT. Já voltar no PDT. Mas aí você vem com esse processo, foi 2016, essa agonia. 2020, você vem com o rompimento Isso. com essa gestão. Como é que você se sente? Você se sentiu confortável de 2016 a 2020? Antes desse rompimento, dentro da gestão do Moema? Não. Pensando diferente, da forma como você é, essa forma como você falou, que a prefeita ela só gosta de dar luz a quem não tem brilho, né? Sim. Então assim, e você é uma pessoa que onde chega, de fato, Agonia. acontece, e desde sempre Sim. é isso, desde 2004, desde quando você chegou dentro desse processo da política. E você se sentia confortável dentro desse governo Não. do Moema? Não, inclusive eu tenho relatos de diversos vereadores da base que não se sentem confortáveis com, E com por que a não atual fala gestão, nada, né? fica lá quieto? Porque existe um mecanismo, Luma, em Lauro de Freitas, né, um vício que foi criado, onde você precisa, para você, na cabeça de muitos, para você conseguir se reeleger, você precisa ter muitas vagas. Né? A gente tem provas, inclusive na cidade, de Vagas, vereadores. o quê? Cargos? Sim, vaga no caso, né? Tem vários vereadores aí, ex-vereadores, que tinham muitas vagas e não conseguiram se reeleger, né? Eu acho que a população está muito, muito esperta referente a isso. Eles estão com outra visão, né, da política. E você acha que é possível governar Lauro de Freitas sem pensar desse jeito, desse leve e traz, esse toma-toma de vaga? Porque Não. desde que eu me conheço por gente, Não tem. é assim que funciona. Independente de ser Moema, na gestão de Márcio também foi muito assim. Você acha que é possível Não, você hoje- sem esse toma lá, leva lá, toma cá, né? Toma lá, dá cá. Hoje, na verdade, a gente precisa criar um novo modelo de administrar Lauro de Freitas. Né? Porque se você parar para ver, se você pegar no portal de transparência, a quantidade que é pago, né, na folha é muito além do que poderia ser pago. Né? Inclusive, se você pegar de Extrapola janeiro até isso. aqui, tanto é que quando chega novembro e dezembro, o que é que Moema faz? Ela demite um monte de gente, ela reduz salários, porque ela precisa atingir a média, que é 54% de índice de pessoal, que é o teto. Estouro. Justamente. Então, é isso que acontece, né, aqui em Lauro de Freitas. Porém, se a gente parar para ver, a quantidade de pessoas hoje do município que são fantasmas, que são ligadas ao PT, que a gente sabe disso, que são ligados ao PT, que têm cargos no município, que Quantos muitas cargos vezes hoje a nem prefeitura vêm tem? Você sabe? Você tem noção? quase... Quantos? Não, hoje, depois das demissões, deve ter uma média de 17 mil pessoas. Meu né? Deus. Não, na campanha foram 21. Chegou Né? a 21 mil 21 pessoas mil nessa máquina. pessoas. Justamente. A gente não consegue, inclusive, quantificar o que está na cooperativa. Mas vamos lá. Nós temos hoje uma quantidade de funcionários que trabalham de manhã, tarde, noite na prefeitura e que ganham salário mínimo. Mas nós temos também diversas pessoas nomeadas que pertence um exemplo, pertence a alguém que perdeu um município X, município Y, que está aqui na cidade de Lauro de Mas Freitas. você não acha que isso como? é uma política feita Não por defenda, vários não. gestores Não de defenda, vários tá errado. municípios também, de estar colocando pessoas, né? Meu senhor, isso é podre. Isso Não, é olha prática só. do De PT. pessoas que não são da cidade para Vamos lá. estar trabalhando também? Olha só. Trabalhar Trabalhando, é uma coisa. não, tá Ser no cargo, fantasma é recebendo outra. dinheiro. Isso aí eu não posso afirmar. Ela né? tá afirmando. Ser fantasma Não, é eu tô outra aqui, coisa. né? Ela é minha FBI posição do que eu não posso negócio, ela afirmar. tá lá Pergunta é dentro, uma só. rapaz. Tem cadeira pra 21 mil pessoas sentar? Não, não tem, meu irmão. Pois é. Você tá Tem vendo que não tem computador pra dinheiro, 21 senão mil pessoas demitiu trabalhar? mais na metade? A pergunta é essa. Eu acho assim, é só fazer uma base de cálculo. Tem espaço físico para 21 mil pessoas trabalharem? Não. Eu não consigo enxergar nessa de Lauro Se de só Freitas. limpasse a quantidade de funcionários que não são da cidade,
não precisava mexer em ninguém no município, não precisava, final do ano, tirar 200, 300 reais de um pai de família que precisa daquele dinheirinho, inclusive para fazer a ceia de Natal dele. Não precisava nada disso. Temos então, você é bem barrista quanto a isso. Você não abre mão de quem é daqui, tem que ter ela seu dá valor. Estiga, fale certo. Temos que valorizar as pessoas da cidade. Nós temos quadros muito competentes para assumir diversas pastas no município. Eu não entendo porque não assumem. Então, Lauro de Freitas está cheio de cabine de emprego de gente que não é da cidade, é isso? Isso mesmo. A gente vem ao longo de várias gestões incorrendo em vários, não digo erros, em vários vícios, né? Que é inchar a máquina pública, né? Nomear pessoas de fora. Eu lhe pergunto o seguinte, você, né, como suponho eu que seja pré-candidata a prefeita, né, que eu acho que é seu sonho. Já chegou está lá? aqui. Você já está no futuro? Não, peraí, Assim, presente, como é que você... Ela tem que voltar para União Brasil. Calma. Como é que você pensa em fazer uma administração diferente do que está aí, se a maioria dos partidos políticos fazem parte atualmente da base da atual gestão? Bom, o que é que acontece hoje, amigo? Não só aqui não, em todos os lugares. Os partidos têm determinadas secretarias, certo? O que é que acontece hoje na cidade de Lauro de Freitas? Você pertence à Secretaria de Saúde porque a Secretaria de Saúde pertence a tal partido. O que é que está acontecendo hoje no município? As secretarias estão se tornando uma ilha. Só funciona para aquele partido. Não funciona para a população. Isso é grave. Certo? Isso é grave, isso é muito grave. Então, o que que acontece? Se você participa dessa agremiação política, você é bem quisto naquela secretaria. Mas se você não é, aí começa a... perseguição. Justamente. Né? Isso a gente ouve, inclusive, da Câmara de Vereadores. Tanto é que diversos vereadores têm, ainda mais agora, esses 2 anos, né? Mesmo os vereadores que são da base da prefeita não tem espaço algumas secretarias da própria prefeita porque não estão no mesmo partido? É isso mesmo que eu entendi? Sim. Mas é muita gente para botar de secretaria. Eu não tenho secretaria suficiente. A não ser que faça que nem, né? Alguém aí que vai subir a rampa, não sei, colocar 37 ministérios. A gente não tem prédio em Brasília para caber 37 Quantas secretarias ministérios. hoje tem na prefeitura Lauro de Freitas? Lá tem 19 partidos. 21 secretarias. 19 ou 21, meu Deus. 19 ou 21. 19, porque é o número de partido que está na base dela. E esses secretários Foi o não acordo são daqui 2020. da cidade? Hoje, Não, alguns são. Você enxerga enxugar essa máquina pública como Uma reforma administrativa. Não, Fazer tem uma que reforma. haver- Já vamos falar assim. Você tem o sonho e o desejo de continuar como vereadora ou você vai Olha, eu tô sonhar vendo um algo sorrisinho maior? brotar Você só não aí. pode pedir voto, Eu mas você estou pode dizer vendo que você quer ser. sorrisinho aí. É um à direito vontade. seu. Quer ver logo essa mesa, né? Diga Aonde a aí. gente anda em Lauro de Freitas, a gente discuta seu nome, né? É. Aonde a gente anda em Lauro de Freitas, a gente discute seu nome, todo mundo que passou por aqui acaba falando e a gente acaba discutindo isso. Existe essa possibilidade. Sim. Débora Regis vir candidata a prefeita em Lauro de Freitas daqui a 2 anos. E é sua vontade mesmo para poder implementar isso? O que mais você enxerga que é possível mudar nessa cidade? O que você concorda e o que você não concorda? Bom, eu sempre digo o seguinte, eu quero o melhor para Lauro de Freitas. Com certeza, o melhor não é essa gestão. A gente está em todos os cantos de Lauro de Freitas, a gente percebe o quanto a cidade está clamando ajuda, né? Então, vocês convivem aqui também, vocês sabem do que eu estou falando. Não estou falando aqui nenhuma mentira. Agora, o que é que eu digo sempre? Existem vários nomes bons no quadro da oposição. Logicamente que o meu nome também estará à disposição da população. Quem é a oposição? Você, Quem vai? Sapucaia. É bom lembrar sempre. Quem faz oposição? Quem é que de fato faz Você, oposição hoje aqui em Lauro de Freitas? Sapucaia. O que mais? Então, tem eu, Sapucaia, dos vereadores. Eu, Sapucaia, Tenóbio e Juca. E Juca. O Isso, Quarteto Fantástico. isso. E quem mais, assim, Isso. ainda flutua dentro desse processo? Que é nome que pode ser discutido, que pode estar dentro Que disso? pode entrar pro seu grupo Você tem de zap. Teobaldo, que foi votado. Mirella. Você tem Mirella, Matheus que foi deputada, Reis. Matheus. Você tem mais quem, assim, que você acha que pode despontar? Mauro. Vocês hoje já estão sentando para discutir esse futuro? Não, Vocês- mas
Ainda não, né? Você tem dentro do seu partido o tivemos- próprio Fabrício Figueiredo, que é do partido dela, que também Não tá mais Fabrício não. não tá mais não tá mais no Não PDT? tá? Não? Não tá mais Saiu? Não. não. Tá mais não. Tá mais não? Desatualizou. Tá não. Ixi, Ali desatualizou. tô desatualizado. Você não fez o upload desse Não deu aplicativo. F5, não deu F5. Não deu F5, tá vendo você? Então, Mas, e aí dentro desse universo todo aqui, a gente tá falando de 3 partidos. Que é o que sobrou. Porque tanto o PL tá na base da prefeita, o Republicanos tá na base da O prefeita. PL aqui tá na Não. mão da prefeita? Ah, Não, o saiu. PL Tá. Saiu, Não, que o PL rapaz não. saiu. Tá, Saiu não, saiu. quem saiu foi a vereadora do PL pro PDT. Então a gente não, o hoje PL você. não está, não, a gente hoje os só tem- vereadores Estão. estão na base, mas a sigla não está, né? É, Tá, porque não não pode adianta. verticalização, a STF proibiu tá. essa verticalização. Tá, Mas não em adianta. relação a. Mas ao então hoje ponto vocês têm político, somente o O PL tem União, secretaria, então... PSDB Tá, né? e o Não tem PDT. como, não tá. Esses 16 são os 3 únicos partidos contra todos os outros. Isso, Então essa hoje é a realidade. sim. Apesar de que na eleição o candidato de oposição ao governo teve mais voto do que o candidato do PT eleito Sim. na cidade. Vocês conseguiram esse feito. Esses 3 partidos apenas, dentro dessa estrutura. Vocês acham que com essa estrutura mínima de 3 partidos, vocês conseguirão... Tem muito mais nome do que partido. Se a gente Sim. for parar para pensar. Vocês acham que vocês conseguem, dentro dessa estrutura de 3 partidos apenas, a gente consegue criar e enfrentar essa máquina que é Moema Gramática, que tem 4 eleições na cidade, eleitas, né? Se bem que ela não é candidata, né? Então não é contra ela, mas você tem a máquina e toda a estrutura dela. A gente esteve aqui conversando com o Vidigal, que é o vice-prefeito, inclusive ele até se colocou, falou que poderia ser o nome dela, se colocou à disposição para ser candidato. Aí pode ser um candidato contra você e você vai precisar começar a observar. Mas não tenho medo dele, não. Opa! Isso é o paz e amor, hein? Fake news aí, Esse é o paz e amor. Disse que ela não tava Essa aqui. Bia paz e amor. Gostei disso. E era exatamente isso que eu queria. Era exatamente isso que eu queria. Essa é a hora que eu pego a pimentinha e coloco para temperar nossa comida. Pois é. Quem é que você enxerga que é o adversário do lado de lá a ser combatido? Não é Moema. Vocês estão combatendo quem? Quem é o adversário que está do outro lado? De acordo com essa cadeia sucessória, né, tudo indica que é o próprio Vidigal. Eu não consigo... Vidigal, eu fiz coração pra Vidigal, mas vá. Eu não consigo enxergar um outro nome, né? Tem já uma história na cidade, além disso, é o cara que hoje é vice da própria prefeita. Assim como foi com o né? Oliveira, né? A Sim. lógica é... Se ela seguir a lógica que ela já seguiu na vida, eu acho que é ele. É o mais provável. É o mais provável ser Vidigal. Porque a Laide não pode, né? Ela tá se atrapalhando com os papéis lá na E os outros nomes que vão Sentimento ficar interno, decepcionados ela aí? fica atrapalhada, Você ela tá fica tendo um bom nervosa. diálogo para poder chamar isso, para poder trazer para uma eventual decepção do lado de lá, para que venham compor? Ou vocês ainda não estão pensando nisso? Não, ainda não. João Ainda- Leão, né? Ainda não. É, você vai mudar de partido, porque esse partido vai te atrapalhar na próxima eleição. Será? É, ela vai mudar. Será? Vai. Não. Ela vai mudar de partido. Eu acho que não. Porque Sabe ela por quê? tirou uma foto Eu vi pesada há na tempos campanha- atrás eu com vi a na campanha ela Semineto. Você muito não pode bem, sair do grupo muito dele. bem acompanhando Você vai pra onde? o Ciro Gomes, Você tem que ficar que é o no nome nacional do time do PDT. homem. Como é que foi sua relação com ele? Não, o PDT eu tenho uma relação muito boa. Se não tanto da massa com, perdeu a eleição, pelo amor de Jesus. com Mas Félix. é um nome forte. Nome de Ford de onde, meu amigo? É um nome forte. Já apanhou que nem Politicamente, o cara é malafé. inteligente. É um homem inteligente. Eu cara sei que ele é inteligente. inteligente, mas apanhou demais. Quantas eleições seguidas? Tava lá só pra ser vitrine e apanhar. Se não fosse a Lula também polarização, apanhou. seria o nome mais forte para ser discutido. Mas existiu uma polarização, um momento Lula que e a gente Bolsonaro, viveu. o Ciro Gomes vai surgir onde? Segurar a bandeja? Não tem como, não tem espaço pra ele. Não tem. Mas essa sua relação com o Ciro, essa sua ida ao PDT, como é que você está se sentindo em casa, se sente mais à vontade com as pautas, com a ideologia do partido? Esse é o caminho ou você de fato, Não, esse seu pode ser um partido é caminho. Laura de Freitas e você vai para o que lhe der a condição de ser candidata? Pare de alimentar esse Bom, sonho na no PDT. verdade- Não é PDT, o partido dela, a gente sabe que não é. Sabe? A gente Você tá sabendo coisa mais. Você tá sabendo coisa que eu não sei. Eu tô olhando o cenário político, eu tô aprendendo com você. Você recebeu alguma Eu mensagem? tô
tô fazendo uma conjectura política com o meu amigo, gosta de botar pimenta na Futurologia. Mas diga aí, Então, como é que é hoje? não, essa na relação verdade, do partido. Você não, é foi, muito- você é foi muito acompanhando confortável. o Zé Carlos Araújo. Zé Carlos Araújo. Você foi acompanhando ele, que também Isso. saiu do PL, foi, E foi pro PDT, também. Tem uma relação muito boa com o Félix, né? Com o Lupe também, que é o presidente nacional, com o próprio Ciro Gomes, com a Ana Paula, que também faz parte, com o Léo Prates. Então tem uma relação muito boa dentro do PDT. A chave de Bruno Reis lá. Isso, Ana Paula. já vi. Isso. Retada. Retada, é uma mulher retada. Em breve eu vou trazer ela aqui também. Traga. Vem, Eu Ana só Paula, não vi ela ser estamos retada esperando. ainda. Eu Você só vai não ver. vi. Mas você tá dizendo o quê? Vou pro ferro, ela eu é, sei. ela é, ela é. Com o jeitinho dela, mas... Com o jeitinho dela, com o tá jeitinho vendo? dela. É o jeitinho Vocês dela. mulheres conseguem fazer as coisas com jeito. Débora, me explica uma coisa. Existe, né? Que você sabe que Lauro de Freitas é uma cidade pequena, né? E as pessoas às vezes perguntam, e você deve ouvir muito na rua, já deve ter sido muito perguntada sobre isso, né? Você, quando vem a primeira candidatura a vereadora, segundo dizem, você foi muito ajudada pela prefeita, recebendo alguns cargos na época Aí ele que quer ela botar era você no bolso de secretária de Moema de Estado. todo jeito. Tá. Ele quer jogar Passa- lá no bolso. passa- Fica aí no bolso de Moema. Passa a senhora ganha a vereadora e a senhora faz parte da gestão, participando de inúmeras inaugurações, falando muito bem da prefeita. Lembre que eu era vereadora, né? Sim, a senhora, enquanto vereadora, falando muito bem da prefeita, a senhora fez parte da gestão até 15 dias antes da eleição, né? Por que rompeu a 15 dias faltando da eleição? O que é A que houve? Semineto é mais atraente, não é? O que é que houve? O que é que houve? O que é que houve nesse caminho da campanha em que a senhora abre mão, né, desses cargos que a senhora detinha dentro da prefeitura, a senhora abre mão disso para poder seguir um novo caminho? Bom. Foi traição? Porque aí as pessoas Não, trair- perguntam se vamos foi lá, traição trair ou é não. quando você pega, por exemplo, você é casado, certo? Tem sua esposa. E você, além de ter sua esposa, você tem uma na rua. Você tá traindo ela. Certo. Tá certo? todo errado, todo errado. Na Quem minha anda assim tá vida, errado. na Não minha tem Deus no vida, coração. Ari, eu aprendi que jamais você pode ficar em cima do muro. Como eu vejo e vi em 2020 muitas pessoas em cima do muro. Certo? Quem fica em cima do muro é alvejado dos dois lados. É. Então, eu tenho um lado. Quando eu disse em 2016, eu acreditava muito que Moema poderia voltar, até porque ela tinha 8 anos de vivência como prefeita anteriormente, e eu acreditei que ela pudesse vir e fazer diferente para Lauro de Freitas, certo? Porque eu não acreditava no mandato de Dr. Márcio, como foi um fiasco. Todo mundo sabe disso. Doutor Márcio. Então, doutor Márcio. É pra cá, doutor. 2016, certo? 2016, acreditei. Passei durante o período dos 4 anos fora, não de Lauro de Freitas, mas nunca tive uma vaga de serviços gerais no governo de Dr. Márcio. Nunca pedi a ele, consiga um hemograma Mas para no ajudar estado alguém. com Moema tinha? Escute, saí daqui, lembrando que eu sou concursada, Sim. tá? Saí daqui, fui trabalhar no estado e, inclusive, desmistificando o que você inicialmente falou, não tinha quantidade de vagas nenhuma no estado. Inclusive, se você pode olhar lá, inclusive, quanto eu ganhava para você dizer que se eu viesse atrás de Márcio, com certeza ele me daria um valor infinitamente maior. Eu estava ali acreditando em um projeto político para Lauro de Freitas. Porque eu sou nascida e criada aqui, tenho um amor por essa terra. E é da E a Itinga. partir... Itingueira Raiz. Itingueira É. Raiz. E Pega a visão. partir... É isso mesmo, pega a visão essa porra. Daquele jeito. E quando chegou no período, né? Quem acompanha a Moema não falam porque tem medo e eu não tenho medo. Minha mãe me ensinou que eu preciso ajoelhar, mas para orar. Não é para baixar minha cabeça para ninguém. E no período do mandato de 2017, 2018, 2019, ao contrário do que muitas pessoas falavam, porque Debinha tinha não sei quantas mil vagas, porque Debinha não sei quantas... Falou isso mesmo. Se Pois você não é. tinha vaga nenhuma. Não, vaga eu tive sim, até porque você ajudou a construir.
Seria muita sacanagem se eu não tivesse vaga nenhuma. É. Eu ajudei a construir. O foda é você ver pessoas que não ajudaram a construir e chegar muito maior do que você que se matou pra fazer. Porque Sim, tinha um é o que puxava o acontece. labirinto. A pergunta, É o que Débora, acontece. Errado é, por tá que errado. esperou, Tem que acabar. por que Tem que esperou acabar. chegar 15 dias antes da eleição pra romper? Elemento Por que não surpresa. rompeu antes? Elemento Olha só, surpresa. ó. Tinha que dar quebra ali naquele Já que- cenário. já Elemento que não- surpresa. não Quebra estava de paradigmas. satisfeita. Quebra Olha de só. paradigmas. O que foi que aconteceu no período de 2020, certo? Para mim foi um dos piores momentos, não politicamente para mim, mas Moema começou a fazer pesquisa na cidade e meu nome sempre estava em evidência, em evidência, em evidência, em evidência, em evidência. E aí no processo todo, eu vinha recebendo diversas retaliações. Eu nunca fui de me acovardar, eu sempre fui pra cima mesmo. Eu sempre peguei a população pra ir cobrar, sempre. Tenho fotos, tenho vídeo, nunca fui covarde. Eu entendo o seguinte, você ser base não é você ser capacho e não é você ser largatixa. Você não pode ser isso. Você tem que levar o problema Agonia. antes mesmo que a oposição veja. Pra mim ser base é isso. Ó, tem um problema aqui, a gente precisa resolver. Antes Mas que que ele resolveu você ser Que base resolver. inteligente numa galera que tinha que ficar conivente. Você viu que você tava errado ali. Pois Você era o é, patinho por feio isso da que eu história. tô- pois é, por isso Por que eu isso tomei que minhas você não pode providências. sair do grupo de netos. Eu tô Sim. dizendo. Jamais. Mas, ô, Aí- Dalma, E como é que você conseguiu? Você saiu 15 dias, tem 2 meses que eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço, que você tinha uma máquina contra a sua candidatura. Eu gostei dessa cartada. E Dessa mesmo cima da hora. assim, você, 60 dias desta máquina pública, indo contra a sua candidatura a vereadora. E mesmo assim você conseguiu ser a vereadora mais bem votada da cidade. É porque é um Pra- trabalho Mas você sabe que... consolidado. Consolidado, O que foi não que tirando o seu aconteceu? mérito, não O que- tirando não, o mérito porque assim, dela, mas porque- aquela foto com a Semineto pesou. Porque assim, Neto fazendo um vídeo dizendo, essa aqui é minha candidata e tem um, ganhou, e pronto. tem um detalhe muito grande que assim, é porque aonde você pisa, você tem alguém para desfazer o seu trabalho, que isso é normal dentro do processo político, não é só Lauro de É isso Freitas, mesmo. não. Mas você, por ter sido esse alvo, Sim. porque foi a última a sair e tem todo esse processo, mesmo assim você conseguiu fazer um trabalho para ser a vereadora mais bem votada. Perdendo cargo dentro da prefeitura, Perdeu imagina. cargo. As pessoas estavam trabalhando com você, Tentaram bater em você ficaram na sem emprego. rua. Foi mesmo. Fizeram agonia Imagina a com ela, situação. foi. Como é que Não foram agonia, esses não. 60 dias? Me explique aí, como é que foi essa campanha em 2020? 2020. 2020. Foi 2020. Como é que foi essa campanha? Porque deve ter sido uma loucura. Eu não foi acompanhei. bastante conturbada, né? Na verdade, eu praticamente parei a campanha justamente para me defender o tempo todo, né? Porque criaram diversos fake news, porque Debinha fez isso, porque Debinha ganhou isso, porque não sei Mas o eles quê, fazem BBB. Quem faz isso? Com certeza. Com certeza. É? Mas, Aqui rapaz, faz, eu faz. achava que não fazia. Eu pensei que você ia pro... processar essa galera, pegar a lista, assim, um por um. Ó, peraí, você falou, peraí. Tem print de WhatsApp? Você tem o nome peraí. de todo mundo Tem o nome anotado? de todo mundo? Você não precisa falar, não, mas Das você duas, sabe, uma, você sabe quem processa. foi, não sabe? Sei, sei. Aí, tá vendo? Mas muitos deles, com certeza, já estão vindo conversar comigo. Oi, como o mundo dá volta. Tá bom. Quer dizer, ele não dá a volta, ele tá capotando. Pois é. Então, quem convive com Moema sabe como ela é. A diferença, ela é? a diferença que eu não sou capacho. Eu não nasci para ser capacho de ninguém. Então, as pessoas têm que me respeitar, respeitar minha história, respeitar minhas origens, né? Entender, eu sei meu limite, certo? Eu obedeço, inclusive, a hierarquia, desde que também me respeite. Eu preciso de respeito. Então, o que eu venho exigindo, inclusive, dos secretariados, dos vereadores, da própria prefeita que aí está, é respeito com a população de Lauro de Freitas, que não tem há muito tempo. O seu trânsito hoje dentro da prefeitura, dentro da secretaria? Nenhum, dos- né, meu da amor? Só secretaria. com mandato de Você segurança. consegue só tá funcionando desse jeito, é? É Zero. nenhum, meu amor. É mandato de Vixe, segurança. Você manda É aquelas ofício, Mando tudo. E nada é atendido. É apito mudo, pai. Aí tem que ser na força da Peraí, caneta do mulher, juiz. deixa a Mas criança é verdade. falar, menino. Eu acompanho ela. Patinho, eu vejo você é ela ocupado, você brincando. deu energético pra ela. E a mulher tá aqui acelerada. A vereadora não pode falar. Fala sim, você que tá Obrigada. querendo coagir a pessoa. Vá, vereadora. Eu tô por aqui favor. fazendo o papel de... É, parceiro. Calma. Mulher depende de mulher. Calma. Mas aí, mas aí... Calma, calma. Pois é. Sim.
Então, o que é que acontece? Já tem mais energético, tá vendo? Sim, aí, tá vendo? Você perguntou primeiro, me conte aí. Aí eu perguntei dos seus ofícios. Você pede uma poda, Tudo. pede uma coisa. Nada é atendido? Nada. Nada não. Peraí, vambora. Peraí. Também não é Vamos assim, Ele lá. né? tá querendo aliviar pra Nós estamos quem? falando o Ah, seguinte, também por não é exemplo. assim. Também não é assim, olha. Esse aí tá tendo esse. Ele tá querendo dizer que ela passa sempre. Ele tá querendo acabar com o quadro da minha Não, eu tô tentando Bota logo entender. na Não, eu tô mesa. tentando entender, porque assim, Débora, né, como muitos diziam, era queridinha. Meu Deus, Olha. cadê, meu Deus, essa queridinha? Era queridinha. Cara, não é Como de muitos grito, não. diziam, era Mas eu sou baixinha, de queridinha. repente as pessoas Até tão por ser confundindo, baixinha, né? Mas ela é até gordinha, por ser né? combativa Pois é. também, por ter o mesmo perfil político de luta, né? Porque você não pode também... Até em que momento você acha que você tem essa semelhança com Moema Gramacho? Que a Ari tá dizendo aí. Porque eu não consigo enxergar. Você Pode consegue- bater nele agora, que ela você franziu consegue até enxergar? com sinal de Você aço. consegue enxergar? Aquilo ali é aço. De fato, Semelhança. ela pode ser combativa, que nem você é, isso é fato. Eu posso identificar. Vamos fazer aqui bem um... Sim. Um apanhado. Vou fazer pra poder... Vamos fazer uma Não, análise fique SWOT tranquilo. aqui. Tá? Vocês duas são mulheres Vamos lá. combativas, né? Retadas, o que querem, determinadas, né? Sim. Vocês de fato são isso. Mas eu acho que o que atrapalhava mais dessa relação, de fato, é porque ela gosta de... Por ser Submissão. submissão. Todo ela mundo gosta de castrado. querer mandar. Que se não obedece, se não sabe obedecer, não serve pra ela. Ó, daquele jeito. Não, na verdade, assim, Você Moema- entendeu a linguagem da Itinga? Na vala aqui, ó. Acabou, passou, foi. Tem que obedecer. Então, o que acontece? Jamais, eu sempre digo que eu separo o CPF do CNPJ. Toda oposição que eu vou fazendo dentro da casa e na cidade é uma oposição responsável. Jamais eu vou falar, porque fez e aconteceu sem ter provas. Jamais. Nunca fiz isso. Não vai mentir pra juiz, né? Não. Nunca. Todas Ela é as uma jurista denúncias. responsável. Todas as denúncias que eu fiz foi tudo baseado com provas, tudo direitinho, bonitinho, redondinho. Inclusive a denúncia que eu fiz na compra dos tablets. Ah, essa foi a polêmica. Me conte mais Essa sobre foi isso. a agonia. Vamos aproveitar que não tem ninguém escutando a gente. É, Me conte. ninguém tá vendo. Aquilo dali rendeu. Mas rendeu. Que até tablet apareceu. Rapaz, foi Rapidinho, impressionante. né? Apareceu o 48 tablet, horas. depois 48 horas. Depois sumiu. Mas eu acho que aquele estranho, vídeo né? seu, com vontade de segurança na mão, falar, você quer pegar, Fernanda? Largaram antes da hora. Foi mesmo? Foi. Porque você sabe quando você quer pegar o passarinho, você não grita o show. Quando o nego viu seu vídeo, pronto, agora vamos arrumar isso aí de onde? Pois é. E aí fez a sua denúncia ficar solta. Porque eles chegaram assim, ó, a gente apresentou, não apresentou o que tinha que fazer, mas a gente apresentou. Aí começaram a justificar Débora, os porquês. Mas- Contrate Luma urgente, que ela tá desde Não. cedo aqui dando um bocado de tá, dicas. viu? E ela É tá verdade. querendo fazer O parte assessor da dela sua tá ali. assessoria. Eu não disse. Tô Eu disse que foi sentindo. antes. Rapaz, você foi Tô Seria, hein? sentindo. Eu disse a ele, tá num grupo polêmico que não existe mais do WhatsApp, Lauro de Freitas. Eu disse pra ele, aquele vídeo vazou antes da hora. Os ratos vão se esconder agora. Mas com me os conte, tablets. me conte aí o bastidor que ninguém Mas- sabe daquilo dali. Como é que foi que você. Como é que chegou pra você aquilo dali? Como é que Não, na você verdade, no entendeu? finalzinho de 2020, já estava, na verdade, né, como oposição. Eu vi no portal de transparência e tal, a informação da licitação e comecei a acompanhar desde então, né? Isso lá no primeiro mandato. No início eu fiquei feliz porque era um momento de pandemia, onde as crianças precisavam ter os tablets e tal. E aí fui o passo a passo, né, da licitação. Em seguida, eu vi que quem ganhou foi a Multilaser, que tinha ganho, né, a licitação e tal. Eu falei, pronto, realmente vai vir. É sério, vai algo chegar. sério tal. Até porque a Multilaser, multinacional, tinha como cumprir no dia e hora o contrato. Não tinha por que se queimar com um contrato daquele, visto, né, o tamanho da empresa. E aí, feliz e contente. Aí, de repente, eu olho no Diário Oficial e tá lá. Desclassificou a Multilaser. Quando desclassificou a Multilaser, foi o momento onde A eu anteninha falei, acendeu. aí tem. Aí tem. Classificar multilaser. Pois é, desclassificou. Não atendeu os requisitos. Você não Pois tá entendendo, é. a Multilaser.
Justamente. Aí, E era qual era o tablet? exatamente isso. Né? Não Mas tinha às vezes o vendido. contador esqueceu de algum documento e aí Ah! a empresa ficou inabilitada. Ai, meu Meu Deus! Deus. Se eu te falar que essa legislação é feita pra ser desse jeito que foi. Esses lances, sim, vá. Sim. Toque o bar. Então, aí a empresa foi desclassificada, tal, multilaser, e aí eu comecei a sondar. Aí, em seguida, procurei saber, mandei ofícios, querendo saber, tal. Aí, fui informada que a multilaser não tinha... Isso aí é muito Qualificação engraçado. técnica. Não tinha, na verdade, assistência técnica na região metropolitana. E a especificação do tablet não condizia com o que eles queriam. Aí eu falei, gente, aí eu fui olhar tal, multilaser, tinha assistência técnica em Salvador. Eu falei, lógico que poderia, né? Não tinha por que tirar a multilaser. Aí comecei a investigar. Em seguida, dei um prazo a uma empresa, Conceito Representações, para se adequar ao que mandava todo o contrato, né? No caso da licitação. O termo Que, no referencial. No caso, a empresa, na época, ele tinha um capital social de 200 mil e passou a ter 2 milhões em menos de 2 meses. Né? Então, modificou tudo para que essa empresa conseguisse ganhar a licitação. Aí eu fui na empresa, cheguei lá, o porteiro disse que não era Conceito Representações, que lá era escritório de um restaurante, tal. E eu comecei a pegar todos os dados, as fontes, botando todas as provas, fiz uma petição, coloquei lá 1.500 páginas na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e também aqui. Exatamente. Foi isso aí. Certo? Foi E isso aí, o desenho tava... Você acaba virando Foi meio bem que um orientado. para-raio de Parabéns problema, pro né? juiz. O que é problema da cidade, procuram você, né? com certeza. Chega Com muita certeza. denúncia? Quantas Dono do vezes? resto, como é? Por dia, assim. Produção, chega Muitas aqui um denúncias recadinho que... Tem imagem de Moema com o dono desse restaurante. Isso. do restaurante. Isso. Peraí, restaurante? A empresa que ganhou a licitação Era um restaurante. era um restaurante. Ela Isso. falou, O menina, dono- você tá empolgada, nem ouviu ela falar. Não, peraí, é prática do BT. Rui Costa compra respirador com a galera da maconha. Tenta comprar com a galera da maconha. Aí aqui tá querendo servir almoço e janta, comprar com a galera ao invés do tablet. tablet. Deixa eu entender como é essa história. É prática? Pois É prática aí, gente. Me explica isso. Não tô entendendo. É bem isso. Isso é um insulto Então- à inteligência das pessoas. Por isso que você aparece brava nos vídeos. Por Uhum. isso que você quer bater no... Você já bateu em alguém? Fala aqui só pra gente. Nos bastidores. Você já deu um chute na parede, já deu um soco em algum Não, mas quadro. ela não bate, mas ela grita e quando tira o microfone ela fala alto Fala mesmo. mais alto. Como Alguém é? se atreve Não a precisa tirar o de seu tempo microfone de para falar a essa altura Microfone do... para Pra quê? quê se Você Deus sabe fez com a falar voz tão alto, alta? Né? exatamente. Então, pronto, é bem isso. Mas Mas então você é então- esse para-raio da cidade hoje os Hoje problemas eu da não cidade consigo chegam em atender você. eu não consigo atender todas as denúncias que eu recebo por dia. Eu não consigo. Humanamente falando, eu não consigo. Né? São muitas coisas. Às vezes, outro dia eu saí, fui na UPA, né? Ou na UPA não, né? No pronto atendimento em Areia Branca, porque me ligaram quase meia-noite dizendo que não tinha médico. E eu saí, vou lá ver. Né? Então, tudo isso... Qualquer hora do dia, da noite, a madrugada, eles conseguem meu número, o número dos meus assessores. Quem você imaginar, eles mandam pra mim. Então, eu não consigo. A assessoria aí trabalha Humanamente- 24 horas por dia, 7 dias na semana. Trabalha E a Parabéns. assessoria cadê? Parabéns, professor. Todo mundo ali ó, de olheira, não dorme, hein? Trabalha Recesso de demais. Natal e Réveillon não, Não vai tem, ter, não não tem. tem. Todo não mundo tem. Débora Olheira. acabou de avisar que todo Débora mundo acabou de avisar. viu? 24 Isso aí. horas aí ligado Plantão, no hein? ar. Você aí do iPhone, você é bonitinho. Plantão. 24 horas. Né? Aí é. Então, diversas outras denúncias também, que no momento oportuno eu vou trazer aqui pra vocês. Ah, precisa, É. é bom entender, Breve. para poder conhecer. Muitas coisas. Agora, o que lhe faz uma cidade cheia de problema você querer governar isso? Me explica. Administrar. Administrar, é E verdade. como é que você vai conseguir administrar tanto problema assim, Débora? Não, na Por verdade... que essa vontade? porque E o pior, né? Acabar com os vícios, né? Que ela falou que é cheio de vícios. Então, como é que você vai O acabar com desafio é esses grande. vícios? Vícios insanáveis, inclusive. Não, olha só.
Primeiro, Lauro de Freitas precisa, sim, de um freio de arrumação, né? A cidade clama por isso. É notório quando você vai em qualquer escola municipal, né? As escolas estão todas destruídas, literalmente destruídas. Quando você vai ver a merenda escolar, eu, inclusive, tenho recebido vídeos de crianças que me marcam dizendo que só comeu 3 biscoitos creme cracker, outro dizendo que comeu cuscuz seco. Aí quando você vai ver o valor que é pago, quase 16 milhões por ano que é pago de merenda escolar aqui no município de Lauro de Freitas, a gente percebe... Não pode ser. Não pode ser. É verdade. Não pode ser. 16 milhões de 3 creme cracker. Que creme cracker, cara! Caríssimo. Como é que tá pois isso? É, né? E sabendo que tem crianças que vão para a sala de aula Que é só uma esperando, É a única refeição que faz no dia. né? Então a gente vê o descaso total dessa gestão, total, e logicamente que nenhum prefeito vai conseguir resolver 100% dos problemas de uma cidade, né? É aí- Nenhum prefeito. É aí, mais Lauro é aí que pra- eu vou, do jeito que eu gosto, colocar mais uma pimentinha 800 milhões de arrecadação. de arrecadação, isso. 6 Ah, da economia. Aquela pimentinha que vale. Em 2012 você fez oposição a Márcio. Márcio entrou exatamente dizendo que ia chegar, fazer, mudar. Mas quando ele sentou na cadeira, a realidade foi outra. Alguns dizem até que foi governo de continuidade. Primeiro, o Márcio não era nem daqui. Não era nem para ele ter vindo. Márcio, você não é daqui. Certo? Márcio. barrista Não era nem para ter vindo. Ela é da Itinga, Márcio. Pega a visão. Márcio, é. Márcio. Quem não, ama Lauro não de venha que é Freitas- barril. Vem assim, a gente quer você aqui. Quem ama Lauro de Freitas jamais vai compactuar com o que está aí. Jamais. Né? Quem Tá tem vendo um aí? mínimo de decência jamais vai compactuar com o que está aí. Então, nós sabemos que tem pessoas, servidores competentes, que trabalham, que dão o seu melhor para a cidade, mas nunca vamos dizer assim, aquele servidor muitas vezes é perseguido porque faz um excelente trabalho. A gente sabe disso que acontece na nossa cidade, né? Aí, vamos lá. Acontece essas coisas na hora de... Já ouvi dizer, já ouvi dizer. Já ouviu dizer? Já ouvi dizer. Meu Deus. E aí Trabalha bem, você complica. percebe o seguinte, ou a gente, como pessoas que são nascidas e criadas aqui, ou aqueles que escolheram a cidade, né, para ser sua cidade natal, para estar aqui o tempo todo, para morar. Então você precisa entender que nós precisamos mudar. Agora, mudar como? Para algum candidato que Moema quer que ganhe, ou para alguém que participou da gestão de Moema agora, até o final de 2024? Entende? Então, completando o que ele perguntou lá atrás, eu decidi sair porque eu não acreditava mais no governo de Moema Gramacho, correndo o risco, inclusive, de não me reeleger. Eu poderia não me reeleger, diante de tantos fake news, diante de impossível. tantas coisas. Impossível. Eu poderia, sim. Não, você né? tirou foto com um homem, pô. Você tá Mas louca. Débora, Né? Débora- Eu poderia, sim. Ali tem a Vamos Xé, concluir pai. minha fala, vereador. Boa. Né? Então, aí você percebe o seguinte, jamais, e poderia ser, digamos que agora, nessa legislatura agora, não fosse Moema que tivesse ganho, poderia ser o Teobaldo. Se ele não tivesse bem, eu ia pra cima dele do mesmo jeito, entende? Porque o que a gente vai levar disso aqui? Não vai levar nada. Nós precisamos deixar o nosso legado, nós temos uma missão, e minha missão sempre foi, eu sempre amei fazer política, inclusive políticas públicas. Então, se você está em uma gestão, você finge que está tudo bem, certo? Porque muitos fazem isso, né? Quer defender o indefensável o tempo todo. Então, eu decidi largar, sim, algumas vagas que eu tinha para falar por 200 mil habitantes de Lauro de Freitas. Hoje eu tenho minha liberdade de chegar e dizer assim, olha, isso aqui está errado, eu posso denunciar, eu posso fazer o que de fato manda um vereador. A legislação é clara em dizer que o vereador precisa fiscalizar o dinheiro público. A gente precisa intermediar, precisa tentar trazer soluções junto ao executivo, e eu faço isso, eu mando ofício, eu faço requerimento, eu faço indicação. Quando O mandato de segurança, que, bota aí os mandados de mando segurança. também. Quando eu vejo que nada disso funciona, eu vou para outra instância. Entende? Mas, infelizmente, geralmente é assim.
eu tenho que ir para outra instância para ser ouvida. É tudo mandado de O segurança. tempo todo. Entende? Agora, uma limpeza disso, uma limpeza porque ficaria muito feio. Né? Ficaria muito feio pro secretário eu fazer um vídeo por causa de uma limpeza, pô. Pelo amor de Deus. Era algo que não Aí, se precisava você quiser nem parar a rua, é o só você- vereador. Mas tem que rolar, Por tem que rolar semana, esse vídeo. Por semana, ter que fazer um requerimento é vergonhoso. Um requerimento para pedir para limpar trocar uma a rua, lâmpada. pra trocar- não Um tem requerimento para pedir para pintar passeio. Um requerimento pedindo para desentupir Imagina uma que fossa. absurdo. Pelo amor de Deus, rapaz. Os vereadores Que não já estão tinha que pra estar isso, limpo, não. né? Justamente, já era para estar. Até porque, dentro do planejamento financeiro da cidade, existe um valor que é para manutenção da cidade. Não era para os vereadores estar falando sobre isso. A gente precisaria pensar grande, falar de projetos, de macros projetos para a cidade. Nós temos aí a juventude largada das traças. Nós temos jovens, eu que venho da periferia, eu posso dizer com propriedade. Quantos filhos de minhas amigas foram cooptados pelo crime? Quantos pelo tráfico? Vários. Hoje é o filho do vizinho, amanhã pode ser a minha, pode ser o de vocês. Entende? Se não entrar no crime, alguém de lá pode vir tirar a vida dos nossos filhos. Que não tem nada a Porque ver, a já gente acaba não tem nada. Qual é a política pública dentro de Lauro de Freitas voltado para a juventude? Zero. Qual é a- Não tem? Isso não não tem. é, Zero. isso não é Não tem discutido na Instagram Câmara da de Vereadores? prefeitura. Não tem, tem né, cultura, O que não que tem esporte. Qual é o papel hoje dos Não, pera aí, vereadores em o Lauro de Instagram da Freitas? prefeitura tem. Olha só. Qual é o Nós papel temos- hoje? O que os vereadores fazem? Vocês chegam lá uma vez por semana que vocês vão? Isso. Uma vez por semana. Vocês discutem o quê? O que fazem hoje? O que faz hoje um vereador? Ô, maneira, acabou com a vida de Então. todo mundo. Eu só quero entender. E olha só, nós temos muitos vereadores competentes, vereadores bons, mesmo sendo base, certo? Eu não estou aqui para dizer que é desqualificar o trabalho deles. Eles lutam muito pela cidade. Porém, por exemplo, lá tem um problema muito grande, por exemplo, Roque Fagundes. Né? Como eu não tenho medo, eu É a falo mesmo. segunda vez, né, Roque? Roque Fagundes. Vamos chamar Roque pra vir aqui para. É, Roque. Roque Todo mundo tá Fagundes, falando. ele já Venha foi... confirmar a minha história do cachorro. Pois é. Já foi vereador. Né? Hoje tem a intenção, novamente, de conseguir ganhar a eleição. Então, até mesmo os vereadores da base, Peraí, quando peraí, solicita alguma coisa para ele vai lá e dá rasteira nos caras. De que forma? Ele chega na comunidade, ao invés dele dizer, foi o vereador Edivaldo que solicitou aqui, ou até mesmo se ele fosse um cara de chegar, tivesse transparência, ele poderia chegar e chamar o vereador, vereador, aquela sua solicitação Vamos entregar a obra. vai ser feita, vamos lá na hora, vai ser tal dia e tal hora. Aí levar o vereador na comunidade junto com ele, né? Eu acho que ele ganharia muito mais, né? Então, acontece muito isso dentro deste péssima gestão que aí está, e muitos vereadores, muitas vezes, precisam ficar calados. Agora, muitos deles fazem o trabalho dele, tentam se sobressair diante de tudo isso, né? Muitos daqui para 2024, eu tenho certeza que Logo eles terão, ali, viu? Um ano e terão meio. coragem, né, de se libertar, assim como eu tive. Se liberte. Não tenho dúvida disso. 2024 tá aí, viu? Venha pro grupo de zap dela. Quando eles quiserem se libertar, mesmo qual é o Cavalo de momento que Neve. eles têm para poder chegar e compor a sua posição? Ou você acha que pode chegar lá no período eleitoral Não. mesmo? Agora, por exemplo, amanhã, se eles quiserem vir, a porta estará sempre aberta para todos eles. Ela te manda o Da link minha- do grupo de zap. Diálogo já tem. Diálogo já tem. Com certeza. Debinha, eu sei que seu sonho é ser prefeita dessa cidade. Você, enquanto... Não é sonho dela esse, não. O sonho Não? dela é que o mandado de segurança bata certo. Ah, é? Esse é Ah, o é? sonho dela. O negócio de prefeita, ela não quer isso. Mas não tá O mentindo pra negócio juiz, não, dela- né? Não. O negócio dela é deputado estadual. Imagina Entendi. ela no plenário da Debinha. Bahia. Misericórdia. Debinha, seu sonho é ser prefeita dessa cidade. Como é que anda? Você já tá fazendo conversas, já tá conversando com as pessoas da oposição para poder estar construindo esse projeto? Bom, na verdade, respondendo a pergunta de Paulo Moreira e agora a sua, vamos lá. Logicamente que eu tenho legitimidade para ser candidata em 2024, né? Candidata a prefeita, mas nós precisamos ver o que é melhor para Lauro de Freitas, né? Todos os candidatos da oposição, a gente precisa sentar, a gente precisa se unir. Então vocês não estão Porque conversando o ainda. objetivo- Tá, menino, tá Não, conversando, mas ela não vai sim. dar ideia Peraí, direto. Pega a manhã, peraí. dá e tinga, pô. Vai. Peraí. Pois é.
Então, existe sim conversas com todos, né, da oposição, porque nós precisamos todos estarem unidos para a gente combater o que está aí. Quem ama de fato, de verdade, Lauro de Freitas, vai entender. Se o nome de X for o melhor e não for o de Débora, eu lutarei pelo nome de X como se fosse Débora. Consciência Agora, política, tá vendo? se Débora for o melhor nome, se a população querer o nome de Débora, nós vamos lutar para Débora ganhar a eleição. Mas não é a população. A conjuntura. Você sabe que não é a população que escolhe isso. Você sabe, não é. Não, vai chegar o chefe, aquele chefe da foto lá que você tá ligado. Quem é O o chefe chefe? é meu amigo. Quem é o Aí, chefe? exatamente. O chefe já é amigo. Ó a dica que ela já tá dando. Ó a dica que ela já tá Ele te dando. ligou, botou você no zap dele, chamou você vídeo. Pô, o chefe vai chegar e dizer, minha querida, minha cara, você é massa. Mas tem um nome aqui que venha, acompanha. Aí você vai ficar no grupo do chefe e vai dar tudo certo. Já tem aquele grupo Você na gestão, dos ó, pré-candidatos. ela é no pré-candidato. zap, ela tem ele lá, Neto tem ela no Já zap. tem aquele Abre aí grupinho o com zap Neto? pra ver se não tem. Já tem aquele grupinho com o Neto dos pré-candidatos a prefeito? Não, grupinho no WhatsApp. Tem. Não tá formado É no ainda. Telegram, Tá né? formado assim, não É é? no Telegram, é mais seguro, Alexandre de Moraes não pega. Opa. Tira o Então- selo de qualidade desses caras aí. Ó, na minha opinião, com certeza é a população que vai direcionar quem será o nome. Eu não tenho dúvida disso. O povo só vai votar, o Agora- povo não tá escolhendo nada. O povo Se é a votou aí, mas escolheu população- errado, você vai escolher certo agora. Se é a população, Isso aqui virava eu na- acho que Neto gosta muito de fazer pesquisa. Acho. Ele vai meter uma pesquisa. Ele já tem feito pesquisa sobre os nomes aí? Como é que estão? Já. Como é que tá a Já sua tem avaliação? pesquisa? Não Como é que tá? precisa Como é me que falar tá? dos outros. Tem Como é que pesquisa, você está tem, avaliada, tem pesquisa. vereadora? Muito bem, obrigada. Você tá bem na história? Tô bem. Tô caminhando. Não é. Ela tem acho que um é o aval de caminho. Neto, né? Que É, amigo ela dela. é amigo. Ana Paula, né? Uma mulher que circula com... Ah, Ana Paula não, sim. Sim, O negócio mas importante é candidata Neto. a vice-presidente da República, É, um junto partido com o bom, candidato você à acha que Mas do lado presidência, de Ciro Ciro da, Cirão Gomes. da Massa, ela não lucrou nada. Pô. Ninguém lembra dela nem no debate. Você não tá Não entendendo a lembra o situação. quê, gente? Qual foi a roupa que ela usou no primeiro vice- debate? Você sabe qual Vice-prefeita, foi a mulher roupa que competente, ele foi usou? secretária. Eu sei. Ave Maria. Lula, por exemplo, usou a mesma gravata quando o Moro foi responsável por inquirir lá o processo da Lava Jato. Ele é a mesma gravata, o Isso é mesmo muito terno. amor. Isso é muito Isso é amor. muito amor. Faz coração pra Lula que você Nunca! ama. Não na minha vida. Faz não. coração. Aí você tá pedindo demais. Faz coração que você ama. Não. Debinha, me conta uma coisa. Você, quando entrou na vereança, quais são suas principais pautas de luta de mandato? Sempre foi mais a juventude. Eu sempre trabalhei muito com a juventude, levando cultura, cursos profissionalizantes para os jovens. Foi uma das coisas que mais eu fiz no primeiro mandato. Eu lembro que você tinha um grupo de dança, de percussão, né? Oh, esse é do Que Fit Dance. fazia, tinha um pessoal que ela Você mete ajudava dança? muito a fazer, Eita! a fazer instrumentos com materiais recicláveis, não foi? Sim, não é? sim. Não tinha um Sim, grupo que tem um ainda existe? Lata Gueto. Lata Gueto. Lata Gueto. Lata Gueto. Pega Lata Gueto. Isso mesmo. É com lata mesmo. É a colher. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Mulher na política tem um palco importante. Graças a Deus você não vem daquela mentalidade de cota. Você não está se portando com a questão da cota. Infelizmente, o cenário político foi forjado e é construído para manter o padrão e ter muitos mais homens que mulheres na política. Sim. Você chegou, marcou o seu espaço e está mostrando que você tem condições de ser mais do que um número na legenda, e sim uma parlamentar mesmo. Eu gosto disso, eu gosto de sua atuação. Né? E agora sim, me diga uma coisa, em algum momento na sua carreira política, você já sofreu assédio? Assédio. Porque mulher sofre assédio em diversas Pode ser moral, outras- pode ser. entendeu? Moral ou sexual. Às vezes o moral é muito mais penoso, dependendo do com ponto certeza, de vista. Com certeza. Então, assim, nessas transições de partido, alguém quer bater na mesa, falar mais forte, você entendeu? Com o lado mais machista, já aconteceu isso. Não quero esses nomes, mas só Tá. diga se já aconteceu. Por incrível que pareça, nunca aconteceu. Ninguém teve essa coragem. Não teve essa coragem.
Na verdade, eu sempre... Paz, amor, paz, amor, paz, amor. Ela fala até sem microfone, viu? Isso mesmo. Desliga o microfone dela e a mulher tá lá falando. Isso mesmo. Não, na verdade, ninguém nunca fez, até porque eu sempre soube me posicionar, Sim, pô. né? E isso as pessoas têm um certo respeito. É engraçado que o Luma falando isso, você de fato vem fora da curva. É. Né? Você não precisou. Por isso, por causa do jeito dela. Você não precisou entrar para ser candidata pela cota. E você não Em foi nenhum feita momento, em nem laboratório. nem né? na sua eleição de Você já tava 2004. indo. Débora, me conte uma coisa. Você, em 2019, ou foi 2018, você recebeu o prêmio por sua atuação parlamentar. Acho que em Porto Alegre, não foi? Que você foi para o Rio Grande do Sul. Isso. Me conte como foi esse Você momento. conquistou os gaúchos, é isso mesmo? Pois é. Meu Deus. Epa! Marido, fecha aí. Mas o marido é galego também, é gaúcho. Caralho, é galego mesmo, ó. Eu achando que era o segurança. Né? Gente, fica aí. Na verdade, pela segunda vez, né? Eu recebi como a vereadora mais atuante do Brasil. Pela União dos Vereadores do Brasil, na verdade. Ó, a União dos Vereadores, lembra o Do partido, Brasil. né? Pois é, União e tal, né? Tipo assim, Aquelas 2024. coisas. Isso. Mensagem subliminar, você gosta. Como foi pra você receber esse prêmio? Decifrado. Medalha top Pra legislativa. sua top Top legislativo. legislativo. Na verdade, assim, eles mandaram um e-mail pra mim, né? Fiquei bem surpresa. Falei, isso aí deve ser algum feito. Eu mandei os meninos pesquisarem e tal, só que não era não. Aí pediu que eu mandasse para eles 2 projetos, o do gabinete itinerante e o do Latagueto. Do Latagueto. Aí eu peguei e mandei e tal. Não é que nem aqueles prêmios transparência, aquelas coisas que aparecem aí de vez em quando, Lauro de Freitas, não, né? Da melhor cidade pra viver. Não é aquela coisa, não. Foi um negócio sério mesmo, né? Ah, não, Lauro de de Freitas ganhou o prêmio Band, de não sei quê, o quê. pelo amor de Melhor Deus? cidade pra se viver. Fica aí achando. Pois é. Tá bom. Sobre mobilidade. É o quê, menino? Quem deu esse prêmio pra gente? Propaganda enganou. A Band A deu? Band? Calma, vamos falar da mulher, do mandato da mulher. Não, só que Suárez já é que eu chegou na lembrei. Esqueça a agora vida aqui. de Kelly. Vambora falar da mulher aqui. E aí mandei. Aí fui, na verdade, viajei, no caso, né, para Porto Alegre para receber essa medalha. E apresentei lá para vários vereadores. Foram só 21 vereadores no Brasil que receberam esta medalha. E eu, pela segunda vez, consegui. 2 vezes? 2 vezes. Menino, a terceira já sabe, né? Você volta com a medalha aqui pra gente gravar com Sim, você. fazer um ao vivo, fazer né? um ao vivão, aqui jogando na cara. Daqueles que duvidaram de mim. Mas assim, É isso na mesmo. cara. Toma aí. E vamos voltar. Eu quero saber desse processo dessa 2024. Denuncia logo, Eu senão preciso não vai ser entender, assim. eu preciso entender como é que tá funcionando isso. Eu preciso entender como é que isso tá se dando. Porque assim, na minha cabeça, eu vi um fenômeno acontecer em 2012, eu vivi, tá? O fenômeno, Sim. sabe disso. E eu vi todo mundo que era contra junto, né? Então você tinha pessoas que se odiavam sentando na mesma mesa. Eu vi. Não foi ninguém que me contou. Meninos, eu vi, né? Fazer que nem aquele. Eu não vejo essas E eu tô sentindo falta disso. Assim, Entendeu? faltam 2 anos. 1 ano e meio. Tá bom. Tá bom, 1 ano e meio. Isso não foi combinado. Não foi. Só eu que não quis acompanhar. Então, falta 1 ano e meio. Certo? Pronto. Então, muitas coisas, eu creio que após E daqui o a 15 carnaval, dias vai dizer ano que vem. verdade. É mais próximo ainda. Pós-carnaval, eu creio que muitas coisas vão estar já se ajustando, né? Como eu falei, desde o momento que eu sentei aqui, eu quero o melhor para Lauro de Freitas. Se for Débora, eu vou para cima, assumindo esse desafio, e nós vamos ganhar a eleição. Bora. E se for Débora, é pelo PDT ou pelo... Olha, Eu tô sentindo uma migração, viu? Claro, eu tô não tem sentindo uma lógica migração ela tá aí, nesse viu? partido. Vai Se pra ela onde tiver mais pretende- confortável, se né? ela- não. Se ela pretende concorrer à prefeitura de Lauro de Freitas no próximo ano eleitoral, não tem lógica ela ficar nesse partido. Esse partido é janela fechada. Não tem estrutura pra ela. Ou é a União Brasil, ou é algum que... Nossa querida Semineto disser, né? Que articulado. Se ele disser Mais ou menos, PDT. Não vai dizer PDT. Para com Imagina. isso. Não é PDT, não. PDT é coligado. Não é. Tem o partido da vice-prefeita. Não, preste atenção. Aqui não fica bem colocar o PDT na mesma janela onde vai ter PT.
Porque os partidos são os dois de esquerda. A galera vai fazer essa leitura. Tem uma direita conservadora que está atuante, você sabe que durante as eleições foi muito ativa. Vai Você está olhar e dizendo- vai dizer, você PDT está dizendo não, que os ela é mais legal. radicais- os mais radicais, Ela é assim, legal, mas PDT não dá. Mas acabou essa história. Acabou? Acabou essa Ah, história. acabou. Hoje em dia é Débora Regis, quem não conhece Débora Regis na cidade. Sim, meu filho. Vai mas dizer e vai não apontar. é como dizer, é olhar o partido É que influencia. É que a gente tá falando... Ela vai perder voto. Pronto, importa. A falei. gente tá falando de uma pessoa... Pronto, falei. Ela Se ela tá falando vier, da curva. ela vai perder voto. Você mesma falou. Oxente. Ela vem falar da curva. Ela não tá na cota Essa de parte mulher. da curva foi você, Não, fora que disse. você que Sim. falou que ela não precisa... Mas de cota ela, o lance da partidária. cota, ela realmente... De não fato, então assim, Sim. você acha que qualquer partido vai ser maior do que Débora? Não é a questão do partido ser maior, é a questão do Eu acho eleitor. que O eleitor simples. A mulher foi eleita com O dois afegão partidos de médio. direita, PL e O afegão PSL. médio, olha pra mim, o afegão médio vai chegar e vai dizer assim, quais são os candidatos? É o candidato do PT, do PDT e alguma outra sigla, que vai vir alguém aí mais. Pode ter certeza que a fila engrossa. Aí Mas a hoje- galera vai olhar PT e PDT, na cabeça do eleitor, é a mesma coisa. Mas hoje, dentro desse Nesse cenário eleitor todo aqui, assim... ó, é a mesma Não, coisa. é eleitor que Traga desconhece ela. da política local. Não, desconhece o É. quê, meu filho? É ser nacional. Você não viu o problema de partido que Bolsonaro teve? Agora, o PT não tem isso. É 13, acabou, o PT é fechado de cima pra baixo. O eleitor de Lauro tem a galera da direita, Tô quase participando do podcast. tem a galera da direita, tem a galera da base, que não é de esquerda ou direita, mas tá ali com a questão do governo, e tem a galera solta, que é a maioria que hoje já tá vendo questão de partido. Outros já começam a olhar. Então você quer dizer Não, que isso o aqui, número PT, é maior do que a PDT, pessoa? Rapidinho. Antes de eu analisar o partido, eu vou vir conversar com você. Tudo que ela queria ouvir! Isso Não aí. fique nisso aí. Ó, Não País. fique nisso aí. Ó, País, Calma. só pra ter Porque a... olha, Luma- eu vou lhe falar uma coisa. A galera vai ver os vídeos dela atuando, brigando, mostrando. Aí depois vai olhar e sim, qual é o partido? A primeira coisa que vão dizer é o partido. Essa eleição agora, a guerra foi de partido. A dificuldade que teve Neto. E acha que vai continuar? Eu tô O negócio achando, do ô, 44. Débora, eu tô achando que Luma quer sair do CAB e ir pra ali, pra Não quero não. pra rua, Não como quero é? A não. rua Doutor Márcio, né? O nome daquela rua? Não quero não. Rua Araponga. Não, o quero nome da não. rua? Rua Araponga Não ali. quero não. Meu coligado tá achando onde, que você com quer certeza sair. dando uma moral pra gente. Beijo, soldado físico. Meu coração pra ele aqui. Eu tô achando que você tá querendo vir pra cá, pra Lauro de Freitas, assessorar a vereadora. Não, mas essa é a Porque- ideia que eu tô Olha, as portas falando. estão Você não tá abertas. fazendo. Você não tá fazendo. O que eu tô te falando, você vai ouvir nas próximas eleições. Tenho certeza Mulher disso. retada é. Você vai ouvir isso e você dos bastidores. Você sabe que vai Eu ter tô negócio com o aprendendo. partido. Você Eu vai tô ver. aprendendo. Olha, homem rodado desse. Rodado não, sou novinho. Vocês sabiam que ele é cantor também? Tá vendo que você é rodado, né? Essa eu tenho a sabia. participação, já gravei um jingle na minha vida. Você não sabia, não? Não, Já não gravei sabia. um jingle Tá na aqui minha do vida. meu lado e esconde Eu já isso. gravei um jingle na minha vida. Opa, Ele isso. já gravou. E De uma vereadora. Pense que o Jingle ficou daquele jeito. Ficou daquele jeito. Daquele jeito. Daquele jeito. Tá vendo? Tá vendo? Vereadora Depois você vai retada. cantar. Foi o seu ou foi Levantou Débora? sua ficha. Foi o seu? Ô, entregou, tá vendo, né? Pois é. E aí, cante um Tive pouquinho aí. bastante Você lembra ainda? Vereador. Você lembra ainda como é? Não lembro, não. Não Pô, lembro. era- Foi um dia desses, então não lembro. Tatinho, bota aí, Então não sobe o lembro, BG aí pra. Eu não lembro. Tadinho, ele foi autor daquele Manda hino. subir o BG aí. Como era? Vou cantar. Vai, canta. Vamos lá. Aí ele cantava assim: 25, 625, 25. Aí o outro: 625. Exatamente. Tá vendo você? Gente, Mas é isso mesmo. meu amigo. Era o que era o pagodão? Não. Mas era um negocinho assim. Era um negocinho. Batida massa, fica aí. É, Fica 25. Top. Por isso que eu digo, é atuante 25. desde sempre, né? Foi isso mesmo. Não chegou por acaso. Gostei dessa sua postura de defender de quem de fato é da cidade. Né? Eu acho que, Lauro de Freitas, você vai encontrar uma dificuldade muito grande nessa questão de enxugar essa máquina. Não, Né? Vai eu não ser acho, bem não. complicado. Eu Eu acho que se acho. a gente conseguir colocar. Primeiro Se que só os tirar quem é de, fantasmas- se só tirar quem é de fora, você acha que a gente consegue chegar em quanto Já essa máquina enxuga. pra rodar aí? Ah, uns 35%. Misericórdia. Mas não tá tão assim, né? Tá brabo.
Tá brabo. E cadê o Ministério Público? Cadê os vereadores de oposição? Ministério Público na mão do Pra chegar e apertar o juiz nisso aí? Não, já fiz diversas denúncias referente a isso, referente à cooperativa, referente a muita coisa. Só que assim, são várias denúncias, né? Algumas a gente consegue que a promotora, né, olhe direitinho tal, e defira. Se pegar um promotor bom, Outras são arquivadas, né? Mas é isso aí arquivado mesmo. assim, simplesmente arquivou. Arquivou. Pois é. Então, mais ou menos isso. Lauro de Freitas está pior do que eu imaginei. Ficou triste? Estou chocado com essa cidade. Eu quero mais treta, eu quero mais mais mandado de segurança, mais Eu acho que agonia, mais independente- Polícia Federal batendo por aqui. Isso aí é que constitui a política daqui. Eu acho Se que não for independente assim, de não tá qualquer valendo. coisa, será uma campanha muito complicada para ser feita. E é o que eu digo, 1 ano e meio talvez não seja um tempo hábil para isso, né? Porque é uma coisa fácil. Vocês vão ter que desmontar toda uma estrutura, toda uma máquina que está aí posta, né? E vocês precisam hoje, vocês Na verdade, vocês não não sentam- são 1 ano e meio. Vamos lá, né? A gente vem trabalhando Sim, desde janeiro de 2021, sim. né? Justamente para 2024. Logicamente que esse 1 ano e meio vai acelerar muito mais. Então, hoje a gente precisa... a única coisa que precisa hoje é alinhar um pouco mais a oposição e pronto, unir a oposição e vamos para cima. Mas você acha que só com a oposição vocês ganham? Claro que não, né? Mas eu tenho certeza que vai vir muita gente. A do lado conversa de da cá. turma vai. a conversa da turma, Vem uma da oração turma que aí tá com muita acima gente. do grupo de Neto, a turma que tá, o presidente do nacional, do estadual do Democrata Paulo Aze, né? Você tem o Félix também. Essa turma que pode mover essas peças. Eles estão trabalhando hoje ou estão pensando primeiro em Salvador, depois a gente pensa em outras cidades, primeiro vamos ver arrumar onde tem. Hoje existe a conversa ou não tem diálogo, não tem nada ainda discutido sobre Lauro de Freitas? Não, tem sim. Muitas conversas. Muitas conversas, inclusive, muito avançadas. Léo Prates é seu Mas- coleguinha de zap? Como? Léo Prates é seu coleguinha de zap? Eu não tenho WhatsApp. É Telegram, eu esqueci. Droga. É uma maravilha. Então, mas as coisas, eu tenho certeza que a população quer mudança. Eu não tenho dúvida disso. A gente sente isso. Tanto com os funcionários da prefeitura, a gente sente isso com a massa mesmo, a população em si, da classe média, da classe alta, do lado mais periférico. As pessoas querem mudança. Já existe o desgaste natural de 16 anos de uma gestão, né? Que é natural, sim, ter esse desgaste. E, diante disso, ainda vem também uma gestão totalmente desastrosa. Vem aí mais Então- 4 anos de tragédia na Bahia. Misericórdia. O que você escuta do povo hoje? O que o povo clama pra você? Você virou aqui o muro das lamentações na cidade de Lauro de Freitas, tá? O que você escuta mais do povo? Assim, só pra gente poder finalizar, até porque o tempo já estourou, já tem um estourou, tempo. velho. O que eu ouço das pessoas é que tá contando os segundos para tirar a Moema de Lauro de Freitas. Estão contando Meu as Deus. horas. Tá ouvindo, Ari? Né? Tá ouvindo, Ari? Então, e eu tenho certeza que ela já tem ido em diversos lugares, as pessoas já têm vaiado ela. Aqui na Paixão de Cristo ocorreu isso também agora. Então, em vários lugares as pessoas já estão se manifestando contra, né? Então, ninguém aguenta mais. O que Ninguém você achou suporta dela andando mais. de canoinha no dia que tava? Você viu essa foto da canoa que ela tava andando? Ela poderia ir lá para resolver o problema, amenizar um Não pouco pra o tirar problema, foto. né? E não chegar lá depois que as pessoas estão passando por toda aquela situação, aí vai lá, né, para fazer conteúdo. Então é complicado. É não se sensibilizar com a dor do outro. É isso que eu vejo. Mas se você quiser vir aqui, Moema, a gente não tem nada contra, a gente quer você. Não, a gente tá esperando a a gente prefeita. tá esperando. vir aqui, né? Inclusive, Vamos vai ser esperar, boa. vamos fazer. Ari tá aqui né? pra defender você. Não, estamos aqui. Estamos aqui, porque eu acredito muito na prefeita, eu acredito muito no trabalho dela. Você Não tá vou vendo a mentir. mulher dizer a desgraça que tá acontecendo? Eu acredito Ai, meu muito, Deus! você que não acredita? Eu acredito sim, Uma claro. maravilha, Meu Delinha. Deus! Foi muito bom falar com você. Esse espaço aqui tá aberto pra você da hora que você quiser. Vir aqui só pra fazer uma denúncia, de ficar 1 hora só mostrando denúncia, falando, acontecendo. Sendo de Lauro de Freitas,
sendo pro futuro, pro crescimento dessa cidade, a gente tá aqui para ouvir. Tá? Traga os E vai- seguranças também, porque a gente... vamos né? ouvir, ajudar a vamos ouvir a construir todos. também. A partir de janeiro eu vou trazer, sim, diversas denúncias, né, trazendo provas, tudo redondinho, porque a população precisa cada dia mais saber de tudo que está acontecendo na cidade. O que é que eles estão fazendo com o dinheiro deles. Pega fogo. É desse Vixe. jeito. Totinho tem que fazer o quadro aí com as 3 pimentinhas, que ela vai botar as 3 pimentas aqui, que ela vai trazer as denúncias dela, pra gente estar aqui falando no ao vivo, né? Claro. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Numa. Obrigada. Eu que agradeço. Você Luma. é sensacional. Gostei. Obrigada. Ari, É treta, treta, peça tretinha. desculpa, Ari. É. Ari, primeiro, peça desculpa que É. você apertou, jogou muito duro. Peça Vereadora, desculpa quero lhe primeiro. agradecer pelo nosso convite e a senhora ter aceitado. Agradecer aos meninos da produção, Bruno, Totinho, Ari. Agradecer Aos seus seguranças que estão aqui. Né? Todo Porque mundo de cê preto. sabe, né, Todo esse mundo vem. pessoal da Federal Todo fica mundo vem de denunciando preto demais. aqui, viu? Liga da política ali. Não, segurança Também, nada, todo mundo de também, preto. E agradecer realmente por mais um episódio, né? Yes. Fechando com chave de próxima. ouro, É. né? Polemizamos um pouco. Um pouquinho. Será? Pouquinho. Obrigado. É o espírito natalino. Né? Claro. Agora, janeiro, prepare água aí, porque vai ser Vambora. fogo. Mal e viola. Só não pode dar energético à Luma. E nem café a você. Maravilha. Vamos olhar pra ali, galera. Muito obrigado. Até Obrigado, a próxima. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Meu coraçãozinho, cadê meu Vai coraçãozinho? lá. Coração. Olha lá, olha lá, olha lá, coração.